seja anulada toda artimanha de Satanás, mas que possamos sair daqui compreendendo e entendendo a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas de maneira personalizada, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do verso 1, verso 1. Eu creio que você ama ler a Bíblia. Eu creio que você ama se deleitar na palavra de Deus. E como eu creio que você ama ler a palavra de Deus, por saber que você ama ler a palavra de Deus, nós vamos ler o capítulo todo. Êxodo 33, a partir do verso 1. Diz assim: sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se lamentava, e cada um ficava em pé à sua porta, à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, não, acho que esse é o 10, né? 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, e depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor:
Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pai, essa é a tua palavra, e te pedimos mais uma vez, ministra nas nossas vidas. Pai, que haja transformação através da tua palavra sobre nós. Que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto relata um dos episódios mais tristes da história de Israel. O povo que havia sido arrancado com mão forte e poderosa da amarga escravidão do Egito. O povo que viu os milagres extraordinários de Deus, desbancando as divindades do Egito. O povo que viu o Mar Vermelho se abrir e eles passarem a pés enxutos, e ao mesmo tempo esse mar consumindo todo o exército de Faraó. O mesmo povo que viu a providência diária divina, quando Deus trazia a cada dia o maná, Deus trouxe codornizes, Deus fez brotar água da rocha. Agora eles chegam até o Monte Horebe, chegam até o Monte Sinai, e diz a Bíblia que Moisés sobe para este monte, para a presença de Deus, e permanece lá 40 dias, descendo de lá com as tábuas da lei, lavradas e escritas por Deus. Quando Moisés ainda está lá, Deus comunica a ele que o povo havia se corrompido. A Bíblia diz que o povo se aproxima de Arão, irmão de Moisés, e diz: não sabemos o que aconteceu com Moisés, não sabemos o paradeiro dele, não sabe o que aconteceu com esse homem lá em cima. Faz para nós deuses, para que nós possamos adorar. Arão insensatamente manda o povo trazer seus brincos, pulseiras de ouro, e forja um bezerro de ouro. E o povo então declara: estes são os deuses que nos tiraram do Egito, os nossos deuses. E diz a Bíblia que eles começaram a cantar, a dançar, a se divertir. E o termo lá no texto indica que era uma festa pecaminosa. Era uma festa de luxúria, de imoralidade. E nessa conjuntura, Deus diz para Moisés que vai eliminar o povo. E vai começar um novo povo através de Moisés. Moisés fala: Senhor, mas esse povo é seu. Quando eles estão descendo, Josué escuta uma grande música ressoar no arraial. E ele pensa ser uma música de guerra, de batalha. O texto, se você for ler lá, ele fala: alarido de guerra no arraial. E Moisés fala: não é de guerra não, isso não é de batalha não, o povo está dançando. Quando Moisés vê a cena do povo diante de um bezerro de ouro, adorando como se fosse Deus, como se tivesse poder, virando as costas para Deus, Moisés fica irado. Ele joga as tábuas, ele quebra as tábuas. E aí ele diz: quem pertence ao Senhor, vem para o meu lado. E naquela hora os levitas vieram. Naquele dia, cerca de 3.000 homens foram mortos a fio de espada. Diz a Bíblia que nessa conjuntura Deus fala para Moisés: eu não vou mais com vocês. Pega esse povo e vai. É um povo de dura cerviz. Se eu for no meio de vocês, eu vou eliminar esse povo. Eu vou enviar um anjo vai com vocês. Eu vou dar a vocês a terra que mana leite e mel. Eu vou dar vitória para vocês sobre os seus inimigos, mas eu não vou com vocês.
Eu não vou. Irmãos, a maior necessidade da igreja é a presença de Deus no meio dela. E eu não estou falando, irmão, da onipresença, porque Deus está em todo lugar, amém? Mas eu estou falando da presença manifesta de Deus, daquela presença gloriosa de Deus no meio da igreja. Essa é a maior necessidade que nós temos. É importante entender a presença manifesta na sarça ardente com Moisés. Depois nós vemos o sangue do cordeiro protegendo o povo da morte do primogênito. Depois a presença de Deus materializada naquela nuvem que acompanhava o povo de dia e a coluna de fogo que os aquecia e liderava à noite. Esta presença agora tinha ido embora por causa do pecado. Isaías capítulo 59, no verso 2, a Bíblia vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós vemos isso em Josué capítulo 7, a derrota de Israel diante do exército pequeno na cidade de Ai. E diz a Bíblia que Josué e os anciãos se prostram, e Deus diz que não estaria mais com eles enquanto o pecado não fosse removido. Enquanto não se removesse o pecado, o povo não venceria os seus inimigos. Enquanto o pecado não fosse tratado. Na verdade, irmão, o pecado afasta a presença de Deus. Mais tarde a Bíblia vai dizer que no tempo de Elias, antes dele clamar a restauração de Deus, a presença restauradora de Deus, ele tira o Baal do caminho, ele afasta Baal do caminho, para que as torrentes pudessem descer a presença manifesta de Deus, restaurando o povo. Em Ezequiel, a glória de Deus, o símbolo da presença manifesta de Deus, se aparta do templo. Sai da cidade. E Jerusalém é entregue nas mãos dos caldeus. E vem o amargo cativeiro da Babilônia. Nós precisamos da presença manifesta de Deus, irmãos. Sem essa presença, as nossas canções não têm virtude. Sem essa presença, as nossas pregações não têm poder. Sem essa presença, os corações não vão se derreter. Sem essa presença, as pessoas não vão se arrepender. Sem essa presença, nós não poderemos viver uma vida vitoriosa. No capítulo 32 de Êxodo, a impaciência do povo o levou a buscar um outro Deus. Está lá no verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, cercou-se de Arão e disse: levanta, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A impaciência deles levou eles a trocar Deus por outros deuses. A impaciência deles levou eles a abandonar o verdadeiro Deus por um Deus que eles mesmos criaram. E note, irmão, que sempre que o povo se rende à idolatria, o passo seguinte é a imoralidade. Leia a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você verá esse vínculo entre idolatria e imoralidade. É isso que está acontecendo em Israel. Mas o povo provoca a ira de Deus.
O pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Versos 7 e 8 de Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui nós temos um ponto importante. O que diz Romanos 8:31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, vamos fazer essa pergunta ao contrário? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Vocês já pensaram nisso? O pecado provoca a ira de Deus. E Deus falou que ia sair, se retirar, e de fato Ele se retirou. Agora pensa comigo, o que seria uma vida? O que seria uma família? O que seria uma igreja sem a presença de Deus? Se Deus não estiver conosco, irmão, nós somos frágeis. Qual que foi o passo necessário? A necessidade de entender a causa do afastamento de Deus. E a primeira coisa que nós vamos notar é que os filhos de Israel, o texto vai dizer que eles, ouvindo as más notícias, e que má notícia é essa? Que Deus não iria mais com eles, que Deus não estaria mais com eles. Deus até cumpriria a sua promessa, e os conduziria em segurança com um anjo, introduzindo eles na terra prometida, dando eles vitória sobre os seus inimigos, mas Deus não iria com eles. Quando o povo escuta a má notícia, o texto diz que eles se põem a chorar. E esse é o primeiro aspecto que chama a nossa atenção. Os filhos de Israel se arrependeram. A primeira coisa que nós precisamos é reconhecer que há uma profunda necessidade de arrependimento no nosso coração. Porque não há departamento espiritual, não há despertamento espiritual, não há avivamento espiritual, não há progresso espiritual sem arrependimento. Não tem como, irmão. Não tem outra forma. Arrependimento é tristeza segundo Deus. É quando você reconhece o que você fez contra Deus, entristeceu o coração de Deus, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ao estar entristecido com o nosso pecado, isso significa que vem à tona a nossa tristeza. Amém? Talvez o estado mais crítico que uma pessoa possa chegar é o de pecar contra Deus e isso não fazer mais mal a ela. Ela fica indiferente. Ela não se sensibiliza mais. Ela não se entristece mais. Ela não chora mais. O segundo aspecto que nós precisamos ter consciência, que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do povo, é o quê? O que pode enfraquecer a igreja? O que enfraquece uma igreja? É a falta de dinheiro? É a oposição do mundo? É perseguição religiosa? É a fúria de Satanás? Meu irmão, todas essas coisas são terríveis. Mas nada disso enfraquece a igreja.
Jesus falou para a igreja de Esmina: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rica. Ele fala para a igreja de Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Uma igreja, meu irmão, ela pode ser pequena. Uma igreja pode estar num templo de chão batido, e ela ser forte e poderosa diante de Deus, porque Deus está presente. Agora, uma igreja, ela pode estar num templo majestoso, com todos os recursos do mundo, mas se Deus não está presente, ela é fraca. E nós precisamos discernir isso. É interessante o que Deus havia feito no passado. Os milagres tremendos, arrancando o povo com a mão poderosa do Egito, abrindo o mar, derrotando seus inimigos. Tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus estava com eles. Meu irmão, não tem dúvida que Deus está conosco. E é a maior necessidade da igreja. Nos anos que nós temos pela frente, a maior necessidade que nós temos é a presença de Deus. Hoje nós estamos aqui para dizer para Deus o que Moisés falou: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça avançar. Nós poderíamos ter dinheiro, nós poderíamos ter estratégias, nós poderíamos ter recursos, nós poderíamos ter tudo, mas se Deus não for conosco, nós não vamos prosseguir vitoriosamente. E Deus fala para Moisés: Moisés, vou enviar um anjo diante de vocês. O anjo vai estar presente, irmão. Anjo é bênção, não é? Sim ou não? Vocês estão vivos aí, gente, pelo amor de Deus? Nem está tão calor hoje. O anjo é bênção? Mas o que Moisés está falando? Senhor, um anjo é muito bom, mas não substitui o Senhor. Nós queremos a tua presença. Deus falou: eu vou dar vitória para vocês. Aqueles povos que estão lá, eles vão ser tirados, e vocês vão possuir a terra, vocês vão ser vencedores. E Moisés fala: Senhor, a terra prometida é maravilhosa, mas sem sua presença não faz sentido. A maior necessidade da igreja, irmão, não é a bênção de Deus, é o Deus da bênção. Outra coisa, se queremos a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Verso 4 e 5 de Êxodo 33. Ouvindo o povo esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Por que Deus está dizendo isso? Tira os atavios. Isso aqui, irmão, é Deus falando que, por exemplo, as mulheres a partir de agora não podem usar mais brinco? É isso que Deus está falando? Isso é Deus dizendo que as mulheres não podem se maquiar, não podem fazer nada disso? É? Isso é Deus dizendo que os homens não podem passar o gel no cabelo? Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Não é isso que Deus está dizendo. Por que Ele está falando para eles tirarem os atavios? Você sabe por quê? Porque aquelas peças de ouro, os brincos, as pulseiras, foram os recursos usados para entregar para Arão fazer o bezerro de ouro. Aquilo era um emblema, era o vínculo deles com a prática da idolatria e da imoralidade.
O que Deus está falando com eles? Olha, aquilo que foi o motivo da sua queda, o motivo do seu fracasso, o ponto de contato da sua rebelião contra Deus, acaba com isso. É hora de quebrar essa corrente. É isso que Deus está falando. E a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: o que é que está fazendo, o que você está fazendo hoje que tem entristecido a Deus? Que tem entristecido o Espírito Santo? Que tem apagado a presença gloriosa de Deus na sua jornada? O que você tem feito? O que hoje você precisa ter coragem para romper, para abandonar, para tirar da sua vida? Se nós queremos a presença manifesta de Deus, a glória de Deus no nosso meio, nós precisamos fazer uma faxina nos nossos corações, na nossa mente e na nossa vida. Outra coisa, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Nada. Deus fez duas propostas para Moisés. Primeiro, enviar um anjo. Irmão, o quão poderoso é um anjo? Quando o exército assírio cercou Jerusalém, com palavras abusadas, com afrontas, dizendo: se renda, rei Ezequias, nenhum reino pode nos resistir, nenhum Deus livra ninguém das minhas mãos. Deus escalou um anjo. E naquela noite, 185.000 soldados fortemente armados, prontos para invadir Jerusalém, foram mortos. Quando Deus diz: eu vou mandar um anjo, muita gente ficaria satisfeita. O anjo está bom. E nós vamos estar melhor, porque Jacó teve que segurar o anjo. Esse aqui Deus está mandando. Tem gente querendo falar com o anjo, tem gente querendo ver anjo, mas Moisés, ele não aceitou o anjo, irmão. Segunda coisa, Deus prometeu vitória. Lançarei fora os povos que habitam naquela terra. Não, Senhor, o anjo é bom, a vitória é boa, a terra prometida é maravilhosa, mas sem a tua presença, nada disso tem valor para nós. Irmãos, nem dinheiro, nem prosperidade, nem riqueza, nem sucesso profissional, nem projeção social, nem conquista humana, nada disso tem pleno valor para nós, se Deus não estiver conosco. É a presença dEle, é a glória dEle. Outra coisa, como buscar de volta a presença de Deus? Olha o verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Meu irmão, é tomar uma decisão. Nós vamos buscar o Senhor, nós queremos a presença dEle. E note, preste atenção, começou com quem? Com quem começou, gente? Está no texto aí, meu Deus do céu. Quem que estava no workshop de pregação expositiva, meu Deus do céu, me ajuda? Com o líder. O texto diz que Moisés costumava, ou seja, ele não fez aquilo ali para resolver aquele problema, era sempre. Até que ponto eu e você queremos que Deus esteja com a sua presença manifesta no nosso meio? Até que ponto? Outra coisa importante é que não basta apenas deixar o pecado, é preciso desejar ardentemente pela volta da presença.
O povo chorou, o povo arrancou os atavios, mas precisava alguém começar a clamar: Senhor, nós queremos a sua presença manifesta no nosso meio. Como Moisés buscava a Deus, o texto fala aí, irmão, continuamente. Ele costumava fazer isso. Por que ele montou a tenda fora do arraial? Por quê? Porque o arraial estava contaminado. Longe do arraial, Moisés vinha, armava a tenda e buscava a Deus. As pessoas viam Moisés buscando a Deus, e outros passaram a vir a buscar a Deus. Quando Moisés sai da tenda e volta para o arraial, ele deixa Josué lá, na tenda. Josué, eu estou indo, vou lá para o arraial, você fica aqui. Continua buscando a Deus. Continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus. Meu irmão, não tem como nós queremos que Deus se manifeste no nosso meio se nós não buscamos. Se nós não pagamos um preço de busca, de oração, de dedicação a Deus. Não tem como, irmão. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus, vivendo nas mesmas práticas, sem mudança na nossa vida. Eu já vi algumas vezes em conferências e tal, né, o povo fazia a brincadeira assim: se tem alguém que está orando e Deus começa a operar através da vida daquela pessoa, chega alguém perto e fica assim, ó. Que é isso? É para poder pegar a bênção. Não, querido, vai pagar o preço que ele paga. Você quer ser usado como ele é usado? Paga o preço que ele paga. Para de querer ficar andando na onda dos outros. Para, irmão. Chega, gente, não dá para a gente viver nessa geração que quer tudo muito rápido. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa: exige esforço e tempo. Glória a Deus. Deus está falando. Exige esforço e tempo, irmão. Exige pagar o preço. O preço já foi pago lá na cruz. Continua nessa, querido. Continua nessa. Moisés, ele entendeu que sem a presença de Deus, eles não teriam nada. Que era o mais importante. E aí o que acontece? O que Deus fala com Moisés? Eu vou. O senhor vai agora? Eu vou. Ótimo. Agora eu quero ver a sua glória. Sabe qual é o problema, querido? Nós vivemos coisas em Deus e a gente se dá por satisfeito por aquela manifestação que a gente viveu. A gente se dá por satisfeito. Tá bom o que Deus fez aqui. Ai, aleluia. Glória a Deus, senti um arrepio. Moisés falou: eu quero intimidade, eu quero relacionamento íntimo, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua glória. Quando você vai ler o texto, quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem descia, uma coluna de nuvem descia e botava na porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. A nuvem era o símbolo da presença de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: a onipresença de Deus, você pode não notar, mas você sabe, porque Ele está em todos os lugares. Você sabe que a onipresença é um dos atributos incomunicáveis de Deus, estar presente em todos os lugares. Mas o que nós estamos falando aqui é da presença manifesta.
E a presença manifesta, meu irmão, ela é notória. A onipresença nós sabemos. A Bíblia fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu possa estar no mais alto céu, ou fazer a minha cama no inferno, até ali a tua presença estará comigo. A Bíblia, ela é clara, Ele está conosco todos os dias. A onipresença de Deus, Deus está presente. Agora, a manifestação da presença dEle, a presença manifesta, essa é notória. Essa você sente, essa você vê. Essa, ela é palpável. Essa tem alguns que sentem até o cheiro. Tinha uma irmã na igreja que ficava gritando: "Ó, o cheiroso está aqui". Essa você sabe. Essa você sabe. E todo o povo, quando via Moisés passando e indo para a tenda para orar, Moisés entrava na tenda, a coluna descia e fechava a porta da tenda. O povo vendo aquilo ali, meu querido, o povo não ficava quieto. Cada um ia para frente da tua tenda e começava a adorar a Deus. Em outras palavras, irmão, vocês estão meio apagadinhos, eu vou ter que apelar para a chave. Pega essa chave na tua vida agora. Em outras palavras, irmão, a presença manifesta de Deus, que se manifesta na igreja, se manifesta na tua casa. Porque Moisés, ele ia para adorar a Deus na tenda, para buscar a Deus na tenda. Todo o povo vendo aquilo, eles entendiam: eu tenho que buscar na minha tenda, na minha casa, no meu lar, e começava a buscar a Deus. Começavam a adorar a Deus nas suas casas. Amém? Então Moisés, ele montava a tenda fora do arraial e buscava a Deus, buscava a Deus, buscava a Deus. E quem vê Moisés entrando lá também começava a buscar a Deus, a buscar a Deus. Moisés volta para falar com o povo e fala: Josué, fica aí, porque a qualquer momento Deus pode vir, Deus pode se manifestar, Ele pode aparecer. Josué, continua na brecha, continua buscando, continua buscando. Verso 14 de Êxodo 33, ele fala: a minha presença irá contigo. A minha presença vai com você. Deus responde oração, irmão. O só, ali atrás. Oh, Jesus amado. Deus responde oração, irmão. Deus reverte situações. Como que nós ansiamos por isso? Como? Fruto de oração, a glória de Deus enchendo a casa. A presença de Deus inundando o lugar. E Moisés fala: então mostra-me a tua glória. Eu quero mais. Eu quero mais. Vocês não me ajudam, estão me ajudando lá fora. Os irmãos, vocês estão com a vida em dia em Deus, porque vocês estão assustando fácil. Vocês querem confessar Jesus, confessar pecado? Eu quero mais, Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos virar a chave. A igreja é batista, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas vamos virar a chave para o modo pentecostal. Ativa o modo penteca aí.
Oh, Jesus amado. Presta atenção, irmão. Nós queremos mais. Sabe aquilo que você viveu em Deus? Sabe aquele momento que Deus te usou para entregar a palavra para alguém, para falar para alguém, que você depois ficou assim, cara, o que é isso? Sabe? Que isso foi lá na época mesozoica, quando os dinossauros andavam sobre a terra ainda. Vai ter de novo. Vai acontecer de novo. Sabe aquele momento, irmão, deixa eu te falar, sabe aquele momento ao qual você dormiu e Deus falou com você através dos sonhos, Ele te deu direções específicas, Ele falou de coisas específicas, você lembra quando Ele fez isso? Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Sabe aquele momento, irmão, ao qual você, no momento de um culto de avivamento, você chegou meio que timidamente, pensando assim, mas será que eu vou ou não vou? Deus impulsionando você a orar por alguém, você com medo, e mesmo assim você foi lá tímido, encostou na pessoa, e ela foi cheia do Espírito Santo. Lembra disso? Vai fazer de novo. Aleluia! Vai fazer de novo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Um povo que busca a Deus, a glória dele se manifesta. Um povo que busca a Deus, o poder de Deus se manifesta. Entenda isso, querido. Nós precisamos entender que nós temos que buscar a presença de Deus incessantemente. Se você quer, meu irmão, viver sim as loucuras do reino, as loucuras do evangelho, as loucuras do reino de Deus, meu querido, comece a buscar a Deus como você nunca buscou antes. Vira essa chave na tua cabeça. Aproveita que você vai virar, pega a chave e joga fora, para não voltar para... Que tem uns crentes que parece que andam no modo liga e desliga. Mas por que o povo vai pensar? Vai pensar que eu sou doido. Eu sei o quê? As coisas de Deus são loucura para o mundo, querido. As coisas de Deus são loucura para o mundo. Você pode tentar, meu querido, tentar ser o mais normal possível. Já é impossível, porque você é crente. Você é crente. Por que é impossível? Porque você é um cara que fala com Deus. Imagina alguém que não é crente olhando você falando com Deus. Quando o Davi era pequeno, eu não me lembro a idade, ele teve meningite. 8 anos, ele teve meningite. Só para ilustrar essa questão da loucura. Nós chegamos no hospital, a médica avaliou, fez exame e tudo, confirmou que era meningite, e ela falou assim, ele tem alergia a algum remédio? Nós falamos, tem, esse aqui, que eu não lembro mais qual que é o remédio. Esse remédio aqui. Aí a médica olhou para a gente e falou assim, então, é esse remédio que ele tem que tomar para o tratamento. Não tem outro, doutora? Tem. Os outros, o tratamento será bem mais demorado. Esse aqui age bem mais rápido. Então agora você conversa com a sua esposa, vocês decidem se vão dar o remédio ou não. Nós olhamos um para o outro, conversamos, falamos, vamos dar. Pode dar o remédio. Quando o enfermeiro entrou onde ele estava de isolamento. Quando o enfermeiro entrou onde ele estava, a Alessandra estava próximo à cabeça dele, ele estava deitado, ele não estava, nem sabia quem a gente era. Ele deitado, a Alessandra próxima à cabeça dele, eu próximo aos pés. E o enfermeiro chegou, vou dar o remédio. Na que ele encostou, foi preparando, ela começou a orar de um lado, eu comecei a orar do outro. E a cena. Não satisfeito, nós começamos a orar em línguas. Na maior altura. E o enfermeiro assim, ó. Ele deu uma injeção, gente,
diante de Deus. Ele deu a injeção e saiu assim, ó. Então, querido, deixa eu te perguntar, tu é crente? Então não tem jeito de você ser normal, não. Me desculpa. As coisas de Deus são loucura para o mundo, irmão. A médica falou para a gente assim, o tratamento fez efeito, mas ele vai ter sequela. Ou ele vai ficar cego, ou vai ter problema para andar, ou para falar. Anda, toca, canta. Tirar palavras dele é difícil, concordo. Mas sem sequela nenhuma. Nenhuma. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Está na hora do povo de Deus buscar a Deus em tamanha intensidade que vai sair do natural para viver o sobrenatural. Sabe, irmão, a gente tem que entender, assim, a gente tem que parar de ficar contando testemunho dos outros. Cadê o seu? Cadê o que Deus faz na tua vida? Cadê o que Deus faz na tua história? Cadê? Cadê, irmão? A gente tem uma brincadeira que a gente faz, que é mandar os irmãos abrir a Bíblia em Atos 29. O que eu já fiz isso e que teve gente abrindo a Bíblia. O que é Atos 29? Somos nós. É a nossa história. É a nossa vida. É o Deus operando na sua história. É Deus operando na tua casa. É Deus operando na tua vida. É Deus fazendo na tua família. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Irmão, é tempo de nós buscarmos a Deus incessantemente, buscarmos a presença de Deus incessantemente. Incessantemente. E é tão lindo quando a gente entende isso e se propõe para isso. Na era chegou porque eu estou passando o tempo. Hã? Ah, tá. Quando a gente se propõe a isso, irmão, nós não precisamos ficar fazendo força para que Deus se manifeste. Porque se tem uma coisa que Deus quer fazer, é se manifestar no meio do seu povo. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, chama todo o povo, manda o povo se santificar, porque daqui a 3 dias eu vou descer no meio do povo, porque eu quero falar com o povo. Eu quero estar no meio do povo. O que o povo fez? Não, Moisés, fale Deus com você e você conosco. E a maioria das vezes a gente fala assim: pô, mas que povo vacilão. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Não, irmão. Naquela época, Deus ele descia e se manifestava. Hoje, habita dentro de você. Habita dentro de você. Ah, mas esse negócio de ficar gritando, pulando, rodando, caindo, eu não gosto muito disso. Mas Deus não se manifesta só nisso, querido. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, a Alessandra também já falou isso várias vezes. Quantas vezes, irmão, você entrou em um comércio que estava às moscas, não tinha ninguém, e você entrou lá, e de repente aquele lugar ficou cheio. Não é por sua causa, é por aquilo que você carrega. É por aquilo que você carrega. Quantas vezes? É Deus se manifestando. Porque aonde um servo de Deus está, a glória dele se manifesta, a bênção de Deus chega. Amém? Então nós vamos fazer um exercício aqui. Antes que o povo me tire daqui.
Você vai fechar os seus olhos. Você pode ficar sentado, irmão, quietinho, sentado, bonitinho. Ninguém vai te repreender. Mas, enquanto você estiver orando, você vai orar para buscar a Deus. Enquanto você estiver orando, algumas pessoas vão receber direcionamentos da parte de Deus. Ficar de pé, se ajoelhar, vir aqui para frente, dançar. Meu irmão, sinta-se à vontade. Sinta-se livre para isso. Mas busque a Deus. Busque a Deus. Comece a falar com Ele no seu lugar. Comece a falar com Deus. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Ore. Ora, irmão, ora, ora, ora. Ore. É você e Deus.